Amor daquela vez como se fosse a última. Desabamento numa obra do metrô. Vamos para o acidente de trabalho. São os acidentes de trabalho. 4 pessoas morreram. Rompeu o calço lá que estava segurando aquela viga, ou ela foi mal colocada. Mas por que ela foi mal colocada? Em que condição ela foi feita? Em que condição temporal? Em que condição de preço? Em que condição? Então a gente puxa esse fio técnico, mas não pode parar aí. Esse caso é linha Lilás do metrô. Esse é um guindaste de última geração. Vocês vão ver que é um modelo mecatrônico muito importante. E aí o guindaste rompeu. Primeira alegação da empresa. Rompeu por quê? Rompeu porque foi falha do operador. O operador é que matou os outros 2 colegas que ele queria matar mesmo, jogar a peça em cima dos 2, tá? Morreu na contramão, atrapalhando. A legislação, a Constituição é fundamental que ela seja mudada, né? Agora você tem que fazer com que os empresários, né, cumpram a lei. Cadê o manual de fabricação? Não tem. É de 61 faz tempo, não tem. Cadê o relatório de inspeção do guindaste? Não tem. Beleza. Cadê a capacitação do operador? Não, ele já era um pedreirista que virou eletricista, ele é um cara que muito bom, já está aqui há muitos anos com a gente. Problema sério. Boa parte dos acidentes, eles são gerados por uma negligência do empregador em adquirir boas práticas, em ter planejamento do que vai fazer, executar isso com procedimentos claros, né? Isso vale para uma pequena empresa, para uma grande empresa. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Hoje, para você enfrentar o problema da infraestrutura, você depende do setor privado, está na mão do setor privado. Está na mão de grandes empresas do setor privado, nacionais e internacionais. Você tem um oligopólio, você pega a gestão de aeroportos. Quantas empresas no mundo gerenciam aeroportos? 4, 5, 6, tá certo? E vai setor por setor, pega porto, pega energia elétrica, o que você quiser. Você tem a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a OAS atuando em praticamente todas as obras, né? Muitas vezes juntas, se revezam, né? Atuam em pares, combinadamente. Quem montou a arquibancada, quem montou o projeto da arquibancada, a estrutura da arquibancada, foi bancada não pela Odebrecht, a dona das arquibancadas chama-se Ambev, é uma cervejaria. A empresa que fez o trabalho chama-se Fast e ela terceirizou para 12 empresas menores. O estádio de futebol é responsabilidade do governo estadual. É o governo de Minas, é o governo de São Paulo, é o governo... Então vai ter uma licitação para construir um estádio X. Faz a licitação, as empresas se cadastram, entram, ganham a concorrência. Aí como é que entra o BNDES? Como um braço financeiro. Mas a relação contratual é entre o governo estadual, em geral, né? Entre o governo estadual e as construtoras. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. O capital internacional, as grandes empresas, grandes grupos internacionais, olha o mapa e fala, eu vou investir nesse país ou nesse país, mas eu só vou investir onde não tem controle do Estado, não tem direitos trabalhistas, não tem direitos sindicais, tá certo? Eu posso entrar e sair com o meu capital, posso fazer o que eu quiser. Essa é a regra do jogo capitalista, tá certo? Infelizmente, o banco não estabelece contrapartidas, nem mesmo econômicas nos seus projetos, né? Financia grupos no sentido de fortalecer esses grupos que já são fortes, fortalecer ainda mais esses grupos. E aí o grande risco é uma concentração muito grande da riqueza no país. Eu estou sentindo muito colega, muito engenheiro hoje não está dialogando mais com o trabalhador, não está dialogando com os encarregados, não está conversando. E a terceirização tem prejudicado cada vez mais isso. E quanto mais se terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, o diálogo é diferente. E uma das piores coisas nas indústrias e no segmento da construção chama gestão de terceirizados. Quando o contratante ele cobra, ele fiscaliza,
E aí sim, uma Petrobras, uma Vale, uma Dersa, um DR, fiscal do metrô, você consegue ter condições melhores de trabalho. Você não faz isso, muitas vezes a consultora por si só, se não tiver uma cultura de segurança, vai gerar o acidente. Correu na contramão, atrapalhando o sábado.